Olá pessoal, nesta videoaula eu vou comentar aqui as questões usadas na nossa avaliação de sondagem. Das questões aí de 1 a 7, nós temos um conjunto de fragmentos do texto Cuidados Especiais que devemos ter nas redes sociais. Então, a primeira questão, cuidado com o que publica a seu próprio respeito. Nós temos a questão, os pronomes algumas e muitas empregados na dica acima são indefinidos, visto que fazem referência a pessoas. Se eles são indefinidos, fazem referência a pessoas indeterminadas. Eu não tenho como dizer quantas são, quais são, portanto, indeterminadas. Segunda dica, não acredite em tudo que vê. Pelo título da dica, nós conseguimos responder. Conforme essa dica, seria coerente afirmar que nem tudo que se vê nas redes sociais é confiável. Eu não posso confiar naquilo que vejo, em tudo que vejo. Então, é a segunda opção. Terceira questão, não clique em todos os links sugeridos. Na dica, temos a palavra danificar, na construção. Pessoas criam perfis falsos e se aproveitam para mandar vírus que podem danificar seus arquivos e computador. Que palavra pode substituir danificar aqui, mantendo o sentido? Seria corromper, danificar. Não seria melhorar nem divulgar. Próxima, fotos de famílias com dados. Nós temos o pronome las na construção usá-las. Na dica acima faz referência ao termo. Aqui daria para responder observando a concordância. Olha só, copiar as fotos e usá-las indevidamente, las é uma palavra que remete a feminino plural. Então, a única palavra das opções que é feminino e plural são fotos. Dados são os dados, então teria de ser usá-los. E família é feminino, mas é singular, teria de ser usá-la. Portanto, segunda opção. A próxima questão, informações financeiras e compra de bens. A construção é uma porta aberta, um convite de entrada para os mal intencionados, tem sentido conotativo, ou seja, figurado, pois essa construção não é literal, não está dizendo que é uma porta realmente aberta, você imagina a porta da sua casa, não é isso. Então, na verdade, é uma imagem que simboliza a facilidade de acesso às informações divulgadas. A próxima, quanto a fofoca e difamação, é para resposta por escrito. De acordo com o texto, não é com a nossa opinião. Esclareça por quê. Porque é arriscado, registrar nas redes sociais tudo que vem à cabeça a respeito de fatos ou de pessoas. Então, aqui no final nós temos a explicação. É um grande perigo que se corre. Por quê? Pois a pessoa pode inverter a situação, até mesmo usando a postagem como prova de injúria, de difamação. Então, bastaria escrever aqui, porque a pessoa pode inverter a situação. Então, no momento em que eu falo algo, isso pode depois se virar contra mim. Na próxima, nós temos, segundo o texto, que é outra dica, o grande perigo de determinadas postagens nas redes sociais é a exposição. Explique por quê. Segundo a dica, novamente, não é a nossa opinião, segundo a dica, porque a exposição é perigosa. Está escrito aqui no final. Olha só, estamos expondo nossa vida a qualquer um, pois você não sabe quem está do outro lado e muitas vezes nem mesmo que a pessoa é quem diz ser. Qualquer resposta nessa direção seria correta. Então, eu poderia colocar porque não sabemos quem está do outro lado. Ou não sabemos se a pessoa que está lá é quem diz ser. Depois temos as questões de 8 a 10, com base no texto, no poema Canção é Fake. A primeira questão fala o seguinte: nesse texto, em diversos momentos, não foi empregada a norma padrão.
Norma padrão, como já dissemos, não sei se todos vão lembrar, é a língua conforme as convenções sociais, as regras, né, determinadas pela norma padrão, pela gramática normativa. E em que momentos nós temos aqui palavras que não ilustram a norma padrão? Nós temos a palavra tá e a palavra se. Na verdade, as palavras de acordo com a norma padrão seriam está e você. As demais estão adequadas. A próxima questão é de escrever, né? Em determinado momento, no poema Canção é Fake, o lírico diz, mas na hora eu assustei. Informe o que o deixou assustado de acordo com o contexto. Se você voltar ao texto, vai perceber que ele se assustou. Meu amigo, você não sabe, dói de te falar a verdade, mas na hora eu assustei. Meu mundo parou, deve ser a maquiagem, talvez a claridade, porque eu não acreditei. Então ele não acreditou, né, no que viu. No Instagram ela é top da balada, pessoalmente ela é toda instagrada. Então, ele se assustou com o que viu na realidade. Seria este o caminho da resposta. Quando eu digo caminho, porque outras formas de redação seriam aceitas. E apresente a relação entre o título, é fake, e o conteúdo desse poema. Basta, né? Fake significa enganação. Então, é uma enganação. A imagem da pessoa, né, a quem o texto se refere. Então, com isso, nós temos aí as respostas ou indicações de respostas possíveis para este instrumento de avaliação de sondagem. Espero que tenham ido bem e caso não tenham, né, se saído tão bem, não se preocupem. Essa, como diz o nome, é uma avaliação de sondagem para definirmos ou redefinirmos as estratégias que vamos adotar daqui para frente, ok? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até a próxima.